Vocês estão visualizando nessa imagem uma cavidade oral, correto? Cavidade oral, bucal e boca é tudo no mesmo contexto. Então, nós vamos começar a falar especificamente primeiro da língua. A língua é um órgão muscular que desempenha diversas funções. Então, uma das funções que a língua tem é auxiliar na mastigação e na deglutição do alimento. A mastigação e a deglutição são processos mecânicos de transformação do alimento. Exatamente porque a gente vai ter aí um movimento, uma ação de músculos para quebrar o alimento em partícula menor. Então, a língua tem função na mastigação, ela impulsiona o bolo alimentar, empurrando esse bolo alimentar contra os dentes, contra as nossas bochechas e conseguindo macerar esse alimento. E quando a gente pensa no sentido de deglutição, a língua ela vai erguer aqui do assoalho dela, que ela repousa aqui no assoalho, então ela ergue daqui, impulsionando esse alimento para dentro da faringe. Então, quando a gente começa a deglutir, esse alimento desce nessa região da faringe. E da faringe, se a gente for lembrar, descendo a faringe, ele vai aqui ó, na região do esôfago. Na região anterior aqui, o que eu tenho? Então, essa estrutura em lilás que vocês estão visualizando é epiglote. Então, lembra que a epiglote, ela vai fechar a minha laringe, onde eu tenho aqui as cordas vocais, ó, as pregas das cordas vocais. Então, a minha epiglote fecha a minha laringe no momento de deglutição, impedindo que o alimento, partículas sólidas e líquidas, desçam então para a minha árvore brônquica, ou seja, pelo meu sistema respiratório. O que seriam as papilas gustativas? Na superfície da minha língua, que não é lisa, existem estruturas que vão identificar o sabor. Então, as papilas gustativas são estruturas presentes na superfície da língua e que identificam o sabor do doce, do amargo, do azedo e do salgado. Lembrando que na nossa ponta aqui, ó, na pontinha da língua, eu tenho identificação do doce. No fundo da minha língua, o contrário seria aí o amargo. Nas bordas laterais da minha língua, principalmente bem na bordinha aí, a gente tem o azedo. E mais no meio da língua, nas bordas laterais, mas avançando para o meio da língua, eu vou ter o salgado. Ainda aproveitando essa imagem, vamos falar um pouquinho relacionado às glândulas salivares. Então, lembra que eu disse que nós temos aí glândulas que vão produzir saliva, e elas são aí 3. Então, nós temos aqui a parótida, que é essa maior, perto da nossa orelha, perto do nosso ouvido. Nós temos a sublingual, que é logo abaixo da língua, e temos a submandibular ou submaxilar. O que essas glândulas salivares vão fazer? O nome já me fala. Vão produzir, em média, né, num dia nosso, 1,5 litro de saliva. E é claro que existem estímulos que vão controlar essa produção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em algo, né, algum alimento, que a gente faz conexão de pensamento com alimento, a nossa boca enche d'água, não enche? Então, isso seria a nossa glândula salivar produzindo saliva. Quando a gente vê um alimento numa imagem, ou foto, ou vídeo, ou mesmo quando a gente sente, lembrando que a identificação do sabor envolve tanto a função da língua como o olfato, então o paladar e o olfato andam de forma conjunta relacionada no processo também de alimentação. A gente sente o odor, né, um cheiro de um alimento, as nossas glândulas de uma forma geral vão produzir então seus elementos, as suas secreções. E não é diferente aí relacionado à nossa glândula salivar. Uma coisa importante da gente pensar que nessas glândulas salivares já tem a produção da primeira enzima. O alimento passa por processos mecânicos e químicos. Processo mecânico, mastigação e deglutição, e o processo químico envolve enzimas. Então, pela primeira vez aqui, eu vou falar da amilase salivar ou pitialina. É o nome dessa enzima. Amilase porque lembra amido. Tá? Então, toda enzima, ela termina na sua escrita com a palavrinha, com o termo ase. Então, a amilase é uma enzima que vai quebrar os amidos dos alimentos, amido e carboidrato. Então, quer dizer que tudo que a gente ingerir que for à base de amido e carboidrato, já inicia sua digestão aqui na minha boca, tá? A transformação química desses alimentos. É claro que não finaliza, ela começa na boca e vocês vão perceber que isso vai descer aí para o meu esôfago, seguir no meu estômago e até meu intestino.
Toda a digestão, ela vai finalizar no duodeno, que é o meu intestino delgado, tá? Então, começa na boca, a quebra, geralmente toda a quebra de amido e carboidrato gera açúcar. Então, se a gente ingere, mesmo que seja um alimento, não estou falando só de doce, tá? De fruta, que tenha frutose, sacarose, de arroz, de macarrão, de tubérculos, então batata, mandioca, cenoura, beterraba e aí sucessivamente. Esses alimentos, quando em contato com a saliva, pela saliva ter exatamente essa enzima, eles vão ser degradados em açúcar.